Fala, turma! Já se inscreveu no canal? Mais de 1 milhão estão por aqui. Você é um deles? Muito obrigado. Você ainda não é? Gosta dos meus conteúdos? É só o que eu peço pra você se inscrever no canal e deixando um like aqui me ajuda pra caramba. Valeu? Garro juntos, eu acho que não vai acontecer ainda nesse momento. Fortaleza é uma equipe que, apesar da vantagem, é muito qualificada, tem um meio-campo que sabe jogar e funcionou no jogo de ida justamente esse meio-campo com 3 volantes: o Rian, o Charles e o Breno Bidon. Será que ele vai repetir? Eu acho que seria uma boa, com o Garro na armação. O Coronado você pode botar no segundo tempo. Ou o contrário, né? Já que o Garro muitas vezes é preservado para o Campeonato Brasileiro, né? No jogo de ida foi o Coronado, esse meia articulador, jogando uma enormidade, inclusive no primeiro jogo lá na Arena Castelão. Então, há uma tendência de que ele possa fazer isso. Só que com o Rian, né? Não o Martínez. O Martínez tem sido o titular. Cara, vejam que o Corinthians está com 2 titulares para cada posição. Então, nesse momento, eu não consigo dizer se ele vai escalar o Martínez ou o Rian, se ele vai escalar o Charles ou o Bidon, se ele vai colocar 3 volantes e mais o Garro ou o Coronado para descansar o Garro. Provavelmente ele faça isso. E no ataque? No ataque ele tem o Carrijo, que pode muito bem começar um jogo, ele tem o Romero e o Yuri, que fizeram uma boa dupla contra o Atlético Goianiense, e ainda tem o Memphis para entrar no segundo tempo. Ele tem muitas opções. O Matheus Bidu, será que ele mantém a sequência ou deixa ele pro final de semana, pro Clássico, e dá uma sequência pro Hugo na lateral esquerda? O Mateuzinho joga e não o Fagner, acho que é uma tendência, o Fagner dá uma descansada. Cara, difícil. É difícil a gente prever que escalação o Ramon colocará em campo. Eu só tenho uma suspeita de que linha de 4, com mais 3 volantes, um meio articulador, que pode ser o Garro ou o Coronado, e 2 atacantes. Imagino eu que o Yuri e o Romero, aí sim os 2 atacantes do final de semana, mas porque ele tem, né, Carrijo e Memphis para entrar no time ali na frente e até, de repente, no Clássico contra o São Paulo. São várias possibilidades que hoje tem a comissão técnica do Ramon e do Emiliano Dias. Agora, eu queria falar sobre um bastidor muito importante que eu colhi a respeito de 2 dos principais reforços do time. Estou falando de Memphis Depay e do André Carrijo. O Memphis é um jogador que chegou recentemente, mas o que eu consegui colher com alguns jogadores, alguns atletas do Corinthians, algumas pessoas do CT e pessoas lá que acompanham o dia a dia do clube, é de que trata-se, e essa informação colhida, ela não é... como direi para vocês, ela não é uma informação às claras, né, com o Memphis sabendo, por exemplo, que isso está sendo revelado. Não, ela é uma informação obtida de bastidores mesmo, para ter uma ideia de como o Memphis está se comportando. E aí eu faço todo esse preâmbulo para dizer para vocês que poderia essa pessoa me dizer que ele estava tendo um comportamento inadequado. Poderia essa pessoa me dizer que o Memphis, essa pessoa não teria a menor responsabilidade de daqui a pouco ter que ficar floreando as coisas e tudo mais. O que essa pessoa me disse é: o Memphis é um exímio profissional. Chega na hora, ou até antes, se dedica nos treinos, se envolve com todo mundo, tanto dos jogadores quanto do centro de treinamento, funcionários. Tem vários eventos, inclusive religiosos, que alguns jogadores praticam, né? Existem cultos, por exemplo, que alguns jogadores frequentam. O Memphis já está frequentando esses cultos, ele está tentando interagir, se envolver com todos do elenco, está sendo muito querido pelo elenco. O elenco está abraçando o Memphis porque o Memphis também está disposto a isso. Então ele está fazendo aulas de português, ele está se envolvendo com a causa do clube, com vários jogadores, não só aqueles que jogam, os que são titulares ou os que são reservas imediatos, mesmo jogadores que às vezes não têm tanta sequência, ele vai lá, ele conversa, ele busca um contato, ele está sendo muito querido e muito profissional. No treinamento, o cara corre mais do que todo mundo, o cara se dedica mais do que todo mundo. Então, assim, as informações, elas são de muitos elogios nesses primeiros passos, nesses primeiros momentos de Memphis dentro do Corinthians. Ele está sendo, assim, absurdamente profissional, dedicado ao extremo. E com isso, provavelmente, né, ali na frente a gente vai ver o resultado disso. Sobre André Carrijo, o que me passaram? Que esse cara joga uma enormidade. Os caras estão embasbacados com a qualidade técnica dele no treino. O que me falaram foi o seguinte: cara, é um assombro. Ver esse cara treinar é um assombro. A hora que esse cara tiver 100%, não vai ter para ninguém.
Porque assim, o que ele faz no treino, e a gente não tem acesso ao treino, então por isso essas informações elas precisam ser colhidas de outras maneiras. E o que me falaram o que o Carrijo está treinando é um absurdo, Ele está jogando muita bola, ele tem muita qualidade, uma qualidade assim de tapa, de finalização, de drible, de vitória pessoal, de entendimento de jogo. É bizarro. O que me falaram assim foi, cara, de encher os olhos o que o Carrijo está fazendo nos treinos. Então, a gente sabe que ali na frente pode ser um cara muito útil. Ele ainda está com falta de ritmo de jogo, mas já entrou muito bem contra o Atlético Goianiense. Nos minutos em que ele está em campo, já dá para ver a influência, a interferência absoluta que ele começa a ter no jogo a partir dali. Então, eu falei para vocês, esse cara chegou de uma forma discreta, porque ele foi anunciado junto do Memphis, um Memphis muito badalado, mas o Carrijo é um cara que é destaque na seleção peruana já tem um tempo, é um cara que tem mais de 100 jogos com a sua seleção, joga uma barbaridade e que obviamente estava sem jogar há um tempo e tal, e que aos pouquinhos vai soltando a parte física para a gente entender o que ele pode corresponder. E olha, pelos relatos, é muito o que ele pode fazer ainda pelo Corinthians. As informações são positivas, né? E eu acho que a gente está prestes aí a ver um Corinthians nessa reta final de temporada cada vez melhor. E tem as informações do Coringão aqui no Blend, porque, meu amigo, o nosso querido argentino, né, Rodrigo Garro, se tornou o maior garçom do Corinthians no Campeonato Brasileiro, tá? Com aquela assistência que ele deu para o primeiro gol do Romero, né? Lembrando que além de fechar o marcador, né, fechar o placar com um gol na assistência de Coronado, o Rodrigo Garro também foi responsável por uma assistência do primeiro gol do Romero, tá? Com o passe aí pro Paraguai, ele alcançou a 5ª assistência na Série A no Campeonato Brasileiro, tá? E assumiu o posto de maior garçom do Corinthians na competição. O antigo detentor aí da marca era o lateral Hugo, né? Ele que é responsável por 4 assistências para gols no campeonato. Olha o Hugo, hein? Só que você sabe, né? O Hugo perdeu a titularidade para o Matheus Bidu e dessa forma o argentino, né, que tem sido aí titular em todas as partidas, só é poupado realmente em caso de necessidade, conseguiu ultrapassar, tá? Além disso, a assistência, né, contra no último sábado, né, contra o Lanterna do Campeonato Atlético Goianiense, colocou o Garro na briga, né, para ser o maior garçom do Campeonato Brasileiro, tá? O jogador igualou 11 atletas com 5 passes para gols e fica atrás apenas de Estevam, do Palmeiras, que tem 7. Então o Garro entra firme na briga aí, tá? Para ser o maior assistente, né, o maior garçom do Campeonato Brasileiro. Você acha que ele termina a competição como o maior assistente, o dono das assistências no Campeonato Brasileiro? Eu quero a sua opinião, tá? Mas não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e dar a sua opinião sobre Rodrigo Garro. Deixa o like aqui e vamos falar do Coringão. Seguimos falando do Corinthians, meus amigos. Tem uma guerrinha política no Coringão que é complicada, hein, velho? O vice-presidente do Corinthians, né, o Armando Mendonça, né, que é o segundo vice-presidente, foi barrado na Neoquímica Arena no último sábado e ele alega, né, que os seguranças do clube deixaram claro que foi uma ordem que cabe para ele, tá? Para ele realmente não acessar alguns espaços ali, né, da Neoquímica Arena. Ele não pôde entrar na área de zona mista, tá? E o Osmar Stabile, que é o primeiro vice, também não teve credencial, né, para estar no gramado e comemorar junto com as meninas, né, com as Brabas, no dia seguinte, né, no domingo, né, no jogo, né, no jogo entre Corinthians e São Paulo, que o Corinthians se tornou campeão brasileiro, tá? Só para você ter uma ideia, foi uma situação meio constrangedora, teve gente que até, né, que tratou o caso ali como vexatório, enfim, não teve aquele barraco, né, mas foi uma situação meio bastante constrangedora, tá? Essa situação do Armando Mendonça, tá? Eu ouvi o Armando depois de apurar isso, né, e o Armando colocou que
O Corinthians é reconhecido como um dos clubes mais populares e democráticos do Brasil. Sua história é marcada pelas lutas em prol da democracia e pelo respeito à diversidade de opiniões e ideias. Qualquer ato de perseguição pessoal não apenas desrespeita a figura do vice-presidente, mas, sobretudo, ofende e macula a trajetória dessa grandiosa instituição, ferindo de morte os valores que sempre nortearam a nossa história, tá? O exercício de um mandato efetivo deve ser respeitado em toda a sua essência, independentemente de divergências pessoais. O Corinthians é maior que qualquer indivíduo e sua estrutura organizacional, pautada no respeito ao estatuto e à vontade de seus associados, deve ser preservada acima de tudo. Portanto, é imperativo que cessem de imediato quaisquer atos que caracterizem perseguição ou retaliação contra o segundo vice-presidente ou qualquer outro membro do clube, sob pena de estarmos desrespeitando a instituição. Corinthians e sua tradição de luta, né, pela justiça e pela democracia. Diante disso, reitero minha condenação às tais práticas e solicito que o senhor presidente reveja sua postura, a fim de que o respeito, a harmonia e a lealdade prevaleçam no seio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não apenas a pessoa do segundo vice-presidente deve ser respeitada, mas o cargo que ele representa e principalmente a própria entidade Corinthians, que transcende a figura de seus dirigentes e pertence acima de tudo ao povo que tanto ama, tá? Palavras do Armando Mendonça, e eu, claro, né, para fazer o jornalismo correto, como sempre, graças a Deus, né, ouvi também o Augusto Melo, né, presidente do Corinthians, né, que falou, né, sobre o assunto também, tá? E eu vou ler para vocês aqui, né, também a posição do presidente Augusto Melo, tá? Que diz assim: o acesso à zona mista é liberado somente para profissionais e staff que estão atuando no jogo de futebol. É um local restrito e com limitações que são alinhadas com o departamento de futebol. Sobre o acesso ao gramado na final do Campeonato Brasileiro Feminino, foram cedidas pela CBF, tá? Entidade que organiza o torneio, um número limitado de credenciais. Posicionamento do Augusto Melo, tá? Esse posicionamento aqui foi rebatido, tá? Pelo grupo aí que pertence também ao Armando Mendonça, né? Que diz que leu, né, a matéria no UOL que eu coloquei lá também e falou que é uma situação que não cabe. Ele falou que o grupo diz: o que explica o Cadu Melo, apenas conselheiro trienal, né? Vinícius Cascone, secretário-geral, Pedro Silveira, Thales, diretor de relações, Marcelo Mariano, dentre outros, terem acesso livre, tá? Ele brinca com a imprensa e a verdade dos fatos, né? Enfim, o grupo coloca aqui também a posição, tá, desses que estavam lá. Enfim, eu só estou, né, deixando bem claro que quando se tem esse lado político, a gente não tem lado nenhum político, tá? Os nomes aí, todos que foram citados, se quiserem entrar em contato comigo, darei também, né, toda a parte de vocês aqui, enfim, colocando, tá bom? Porque a gente só quer trazer, né, o que está acontecendo, os fatos. Deixa o like aqui, o que você acha dessa guerra política. Os dois, tanto Osmar Stabile como Armando Mendonça, tá? Haverá uma reunião dos vitalícios hoje, eles podem deixar o cargo, tá, de vice-presidentes do Corinthians. Não está nada definido, mas estão cogitando. Deixa o like. Futebol que é mais gostoso, né? O Memphis Depay deu um susto, né? Ele tomou uma chegadinha no tornozelo ali, tá? Ele sentiu, né, naquele lance do cruzamento do Carrídio, que ele dá uma esticada e quase, né, faz um gol lá, Viola, não sei, enfim. O Corinthians levou o Memphis para uma clínica em São Paulo, tá? Após a queixa de dor no tornozelo esquerdo. Nenhuma lesão foi diagnosticada, tá? E o Depay, enfim, fica à disposição para o jogo contra o Fortaleza. Conversei com uma fonte agora, pouco antes, né, de começar a gravar esse blend. Ela me disse que ele deve ser relacionado, tá? A informação da clínica, né, quando a gente levou o Depay para ter esse diagnóstico aí numa clínica externa, foi informação do meu timão, confirmada pela gente, tá? O timão costuma fazer todos os exames aí no CT Joaquim Grava, mas dessa vez adotou uma precaução aí e levou o atleta até a clínica especializada, né? Enfim, graças a Deus não teve nada com o Memphis Depay, tá? Vai ganhar mais minutos aí contra o Fortaleza, tem tudo para ganhar no jogo contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, jogo de volta. O Corinthians meteu 2-0 no jogo de ida, tem tudo aí para fazer um jogo tranquilo e o Memphis ganhar minutagem.
Memphis Depay em campo de novo, hein? Deixa o like. Tá falando de Gabriel Barbosa, Gabigol, tá? Uma fonte me disse o seguinte em relação ao Gabigol, abre aspas, tá? E aqui você sabe que nas contratações, muitas vezes a gente sai, né? Muitas vezes, mas muitas mesmo, o Café do Setorista sai com a notícia em primeira mão. De Gabigol, uma fonte resumiu para mim hoje a situação com a seguinte frase: só diz que me disse, tá? Corinthians está incomodado de novo com o Gabriel Barbosa. Corinthians pede uma posição dele, deu uma semana para ele, né, trazer uma posição, se vai querer realmente avançar nas tratativas. O Corinthians quer fechar com o Gabigol antes do fim da temporada, né? Lá no Rio de Janeiro já é muito forte já a especulação, já virando para notícia, né? Inclusive o Vene Casagrande, é uma informação dele lá que cobre o Flamengo e sempre traz aí boas informações do Flamengo, com um grande número de acertos. Ele disse que o Gabigol não veste mais a camisa do Corinthians, do Flamengo, não veste mais a camisa do Flamengo. E o Corinthians está em cima, né, para tentar contratar o Gabigol para a próxima temporada, tá? Só que o Corinthians está cobrando uma posição e o Gabigol só está enrolando. Não, vamos ver, não dá uma resposta igual foi no início do ano, foi isso que me falaram. Porque no início do ano o Corinthians avançou, se acertou com o Flamengo, o Corinthians acertou tudo que tinha que acertar, só que nunca se acertou com o Gabigol, e eu sempre avisei vocês que o problema era o Gabigol e que nunca havia tido um acerto com o camisa 10 do Flamengo, mas havia um acerto já com o Flamengo. Agora, a questão é, vai ficar na mesma, tá? Então uma fonte hoje já bastante incomodada disse, né? Enfim, só diz que me disse, tá? Por enquanto nada efetivo, né? Cravar Gabigol no Corinthians hoje, tá? É um grande risco, né? Enfim, até porque ele é um cara bem enrolado, né? Um menino não, né? Já é um homem, já é um adulto, já sabe muito bem o que faz, só que no caso dele, né? Ele fica com esse sonho de ainda permanecer no Flamengo, não sabe o que é da vida, estuda 1000 propostas e está só enrolando o Corinthians, tá? Gabigol está devendo uma resposta ao Corinthians, já está incomodando dentro do Corinthians, com fontes me dizendo, repito, só diz que me disse, da parte do Gabigol. Fiel, a decisão entre o Corinthians e Fortaleza aí, vai ter uma super transmissão aí na TV aberta e fechada, beleza? A decisão aí pela varanda sul-americana entre o Timão e Fortaleza vai ter tanto, né, na TV aberta quanto no sinal fechado, beleza? Lembrando que a bola vai rolar às 21h30 na Neoquímica Arena, o jogo de volta aí vem para a de final, tá? O SBT vai transmitir a partida, enquanto a opção de sinal fechado vai ser normalmente a ESPN, tá, fiel? Além disso, a plataforma de streaming, né, Disney, mas também exibe o confronto. O portal Meu Timão também é outra alternativa aí pro fiel acompanhar a partida tanto pelo portal quanto no canal do YouTube. Lembrando que o Corinthians venceu o jogo de 2-0, né, de ida, lá dentro da casa deles, e pode até perder por um gol de Félix para avançar de fase. Quem levar a melhor enfrenta na semifinal, classificado já Atlético Paranaense e Racing da Argentina na outra chave. No confronto inaugural, os paranaenses aí venceram pelo placar mínimo. O Corinthians, por sua vez, vale lembrar que vai ter uma vantagem de decidir em casa, caso avance aí pelo Fortaleza enquanto o time do Paraná na final da Sul-Americana, beleza, fiel? Fiel, na minha opinião, o Corinthians vai vencer esse jogo sim, jogando muito bem contra o Fortaleza, mais uma vez. Vai ser uns 2-1, no máximo um empate, pode até que aconteça um empatezinho, mas com certeza que o Corinthians vai vencer esse jogo, tá? Então é isso, lembrando que os créditos desse conteúdo é do jornalista Chico Garcia e do Samir Carvalho, beleza? Então se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Um forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo, vai Corinthians!